Esse método da eliminação, é, ele funciona muito bem em posições onde você está se defendendo. Então, posições onde não existe muitas alternativas, onde o lance para você conseguir defender a posição, para você conseguir manter o equilíbrio, ele é único. Então, ao invés de você ficar aprofundando em alguns lances, você vai eliminando. Você vai vendo os lances que já perdem. Primeiro você vai escolher ali os candidatos e você vai vendo que vários desses lances vão perder a partida imediatamente. E vai acabar sobrando só um lance, que é o melhor lance da posição, um lance que ainda vai criar uma resistência, que vai continuar a partida, né? Esse método de eliminação ele serve para facilitar o cálculo, para você não precisar aprofundar tanto em variantes, porque às vezes vai surgir variantes onde é impossível você calcular todas as consequências ali das complicações. E esse método da eliminação ele funciona bem assim. Então, em algumas posições é possível usar isso, principalmente posições onde vocês estão defendendo. Bom, para ficar mais claro isso, eu vou mostrar um exemplo aqui. É o seguinte. A primeira posição que a gente vai ver aqui é uma posição de uma partida que foi jogada pelo Korchnoi de brancas contra o Gypsilis. E nessa posição, as brancas acabaram de fazer o lance B4. E aqui o preto ele tem uma posição bem difícil, né, porque tem alguns temas táticos aqui nessa posição, né, como o bispo em G2, já tocando lá na torre de A8. O cavalo ele não tem tantas casas boas assim. Então aqui o preto tem que tomar uma decisão difícil, né? O que fazer depois de B4? Então é uma posição onde o preto ele está um pouco pior já. E só existe um lance que mantém o equilíbrio. Vocês vão perceber aqui, calculando essa posição, que vários lances já perdem. Então, por eliminação, é possível encontrar o melhor lance. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, buscar os lances candidatos dessa posição. Né? O que o preto pode fazer depois de B4. Então, começar a calcular e vocês vão perceber que alguns lances já dá para eliminando. E aí vocês vão eliminando esses lances até chegar no melhor lance da posição. Né? Então, esse método de eliminação ele vai funcionar muito bem nesse tipo de posição. Posições ali onde vocês estão tentando se defender. Então, vamos tentar fazer essa posição aqui. Eu já vou avisando que no treino de hoje a maioria das posições são bem difíceis, tá? Então, vou sempre dar um tempinho aqui para vocês. Claro que não vai ser o tempo suficiente para poder aprofundar nas posições, porque eu sei que as posições não são fáceis, mas é para ter uma ideia, né, do que está acontecendo na posição já e para entender como funciona esse método de eliminação. Né? Depois, com os exercícios que eu vou enviar, vocês vão conseguir aprofundar mais nas posições com mais tempo. Né? Mas vamos começar por essa posição, então, B4. Como as pretas podem jogar aqui? Se alguém já conseguir eliminar alguns lances, pode ir me falando também.
Bom, então, assim, primeira coisa é ver quais são os lances candidatos aqui das pretas, né? Quais são as opções aqui das pretas. Então, B4. Um lance é cavalo A4, outro cavalo D7, cavalo B7 ou cavalo A6. Esses são os candidatos aqui com cavalo. E existe um outro lance candidato aqui que é preciso ser calculado, que é o lance dama 4. Desses lances, somente um funciona. Os outros vocês já podem eliminar. Alguém conseguiu eliminar algum lance aqui? Vamos ver aqui, o Ralph falou que deu para eliminar o cavalo D7. Então, assim, quando eu falo eliminar, é lance assim que perde imediatamente, assim. Ele tem uma reputação assim, tipo, faz o lance já perde uma peça, já perde um peão. Então, olha só, aqui o Pedro está falando que se cavalo D7, o branco tem cavalo G5. Legal. Porque se agora HG5, o bispo toma 8. Cavalo E5 e o branco está com uma qualidade a mais limpa, né? Inclusive, contra cavalo D7, é ainda mais forte dama C7. Porque agora é forçado jogar torre D8 e agora vem bispo F1. Com a ideia de bispo B5. E aqui o preto perde uma peça. Ou então esse lance já dá para eliminar. Cavalo D7 não funciona. Bom, cavalo B7, acho que é um lance que também a gente já pode eliminar aqui. Esse é um lance que vai perder de várias maneiras, né? Cavalo em B7 não faz o menor sentido, né? O cavalo fica sem casa aqui já. Agora vamos começar a pensar em outros lances, né? Por exemplo, o cavalo A4. Cavalo A4, é possível jogar nessa posição ou tem algum problema? Algum problema tático? Aqui o Ralph me perguntou aqui, cavalo sem casa não seria uma forma estratégica de ver a posição? É que aqui eu falo que depois de cavalo B7, dama C7, o cavalo ele ficou sem casa, né? E realmente está certo, tem que ver o lance, né? Então assim, cavalo B7, dama C7. E aqui já não dá para encontrar lances, né? Se cavalo D8 agora, cavalo D4 e cai uma peça, né? Então esse é um lance que a gente já elimina, né? Esse cavalo B7. Né? Se, por exemplo, torre B8, é possível tirar o cavalo também, ameaçando o bispo tomar B7 e o cavalo não tem casa, né? Esse cavalo D8, dama B8. Então, cavalo B7 perde, né? Agora a gente vê uma variante concreta já. Então, cavalo D7 e cavalo B7 perdem para dama C7. Cavalo A4. Tem alguma refutação aqui?
Assim, para tentar refutar esse lance, é preciso ficar de olho nos temas táticos aqui da posição. Olha só, aqui tem um lance muito forte para o branco, que é o lance cavalo D4, que ameaça bispo por A8, e se agora a torre C8, bispo C6, seguido de dama por A4, né? Se torre C6, dama C6, ou cavalo por C6, e aqui ganha uma qualidade, né? Então, olha só, aqui a gente já consegue eliminar cavalo D7, cavalo B7 e cavalo A4. Fica faltando então o lance cavalo A6 e o lance dama A4. Vamos ver aqui dama A4. Esse lance ele tem alguma refutação? Ah, olha só, aqui o Pedro falou do cavalo D4. Cavalo D4. Ameaçou a torre em A8 e defendeu a dama. E continua ameaçando o cavalo, né? Então, se jogar a dama por C2, cavalo por C2, e está atacando as duas peças. Então, aqui, cavalo D4, se jogar dama por C2, acabou. Dama por B4 também está caindo a 8. Então, aparentemente, cavalo D4 refuta o dama 4. Sendo assim, só sobrou um lance na posição. O lance cavalo A6. Que é um lance estranho, né? Um lance feio de fazer esse. É, colocar o cavalo ali no canto do tabuleiro. Mas esse lance é o único que não tem uma refutação. Não tem nenhuma refutação imediata, nenhum golpe tático, nada. Depois de cavalo A6, exclama, as brancas vão ter que defender o peão de B4 com A3. Então, torre C8, dama D3, e agora cavalo B8. O preto está numa posição um pouco inferior, né? O branco tem o controle da coluna D, as peças estão mais ativas, mas é uma posição perfeitamente jogável, né? O preto só está um pouco pior. A partida ainda vai para o branco ganhar essa posição, o branco vai ter que trabalhar muito aqui. É só uma pequena vantagem que o branco tem. Então, para esse tipo de posição, o método de eliminação é perfeito, porque ele te ajuda a organizar o cálculo, ele vai facilitar muito o seu cálculo também. Então, lembrar que posições defensivas, né, posições ali onde tem que encontrar algum recurso defensivo, posição onde está um pouco pior, é, é bem interessante usar esse método de eliminação na hora de calcular. Agora, vamos ver o que aconteceu na partida. Nessa partida, as pretas fizeram dama A4, que interroga. E o Cortinói, ele respondeu com o cavalo D4. Só que cavalo D4 interroga também. Aqui existe uma refutação para o lance dama 4, mas não é o cavalo D4. Que outro lance vocês acham que pode refutar essa posição? Vamos ver aqui. O Menon falou de trocar as damas,
Mas depois de cavalo, dama 4, cavalo A4, não parece ter uma refutação aqui, né? Se tirar o cavalo para D4, torre C8 e, e ainda não está claro aqui, né? O cavalo tem umas casas, né? O cavalo tem C3, tem B2. A posição parece jogável aqui para o preto, né? Olha só, aqui primeiro eu vou mostrar o porquê o cavalo D4 não funciona, né? Cavalo D4 aqui, que foi o lance jogado pelo Cortinói, leva torre D8, exclama. Esse lance aqui é um lance difícil. E a ideia é o seguinte, é, se agora jogar B tomar C5, tem dama tomar C2, cavalo por C2 e torre por D1. E agora ficou sem lance, né? Porque está ameaçando trocar as damas, né? Ameaçou dama por C2 e está ameaçando o peão de B4 também. O Cortinói teve que jogar bispo F3 para defender a torre. Seguiu dama C2, cavalo C2, torre D1, cavalo D3. E aqui caiu um peão. Caiu o peão de B4 e as brancas perderam essa partida. O preto conseguiu converter essa vantagem com o peão a mais. Só que aqui joga o branco e ganha depois de dama 4. A ideia é poder defender a dama e atacar a torre também, mas sem dar o recurso de torre D8 para o adversário. O lance fino para o branco aqui é o cavalo E1, exclama. E aqui o preto está perdido. Depois de dama C2, cavalo C2, e vai cair uma das duas peças. Então aqui ainda tinha esse detalhe, o cavalo E1, que é um lance importante para refutar o dama 4, não é tão simples assim. Né? O Ralph falou que tinha visto antes, né, o cavalo E1. Esse é um lance fino aqui. Que a gente pensa primeiro no cavalo D4, né? Sempre tem essa tendência de pensar no lance que está indo para frente ali. Mas aqui o cavalo E1 ele é bem mais forte, né? Que não dá esse recurso para o adversário. Um tema muito importante é esse, né? Prestar atenção nos recursos do adversário. Só que esse é um tema para o próximo curso de cálculo nosso. Esse tema, prestar atenção nos recursos do adversário, merece no mínimo um treino, né? Que é muito importante. E aqui o Cortinói deixou eu passar esse recurso do torre D8. Mas então, esse é o método da eliminação, né? Agora vocês já sabem como funciona. Eu vou agora mostrar alguns exemplos. Na verdade, eu vou mostrar uns exercícios aqui primeiro para vocês, para a gente atestar um pouco como funciona esse método de eliminação.